da semana vou absorvendo algumas coisas, e as coisas mais importantes... Eu também vou pedir uma encostadinha na porta, por favor. E as coisas mais importantes eu não consigo não dividir com vocês. E uma coisa que me marcou essa semana, no início da semana minha namorada comentou: eu vi um pedaço de uma entrevista de um filósofo no jogo que me chamou muita atenção, mas eu não consegui terminar de ver. E eu adoro filosofia, e uma das coisas que eu pretendo na minha vida, né, nosso dia me aposentar e conseguir parar de dar aula, né, tão velho, caquético e chato que eu já vou estar, muito mais do que hoje, acreditem. Meu projeto de vida, para não pirar, para não ficar infeliz, como eu já te falei, as pesquisas são muito claras: se mexe a cabeça, fica feliz; para de mexer a cabeça, deprime e vai pro Prozac. É assim, entendeu? Aí tem que se entupir de droga para poder ficar feliz. É muito triste isso, né? Então eu quero fazer filosofia. Moro perto da UFSC, vou fazer filosofia depois de me aposentar, poder estudar o pensamento humano, que talvez seja mais profundo ainda do que a física, né, e a matemática, talvez. E aí esse cara, então, ele dá um show. Pode se ver lá na Globo.com, de graça, filósofo da USP. O cara dá uma aula de filosofia. E é engraçado o Padre Del, o cara ainda mexe com coisas que nos atrapalham, os nossos desejos. Ele fala de maneira escancarada dos nossos desejos, né? Só para ter uma noção. Ele fala dele: eu não sinto atração pelas minhas alunas. Imagina, cara, não estou falando isso. E eu sou muito fiel às minhas inclinações, como diz o cara, né? Só que tem a moral que jamais me permitirá avançar em cima dos meus desejos. Ou seja, ele falando isso, ele não precisa, mas ele está falando assim: não é só eu, todo mundo aqui. Isso é muito legal, mas não é o mais bacana. A fala dele é toda muito bonita, e é uma aula. Para quem é maduro como tu, eu acho que já dá para absorver muita coisa daquilo. Mas uma coisa que ficou ecoando dentro de mim, e todo dia eu me lembro dessa frase que o cara falou, uma frase que eu já tinha escutado, mas nesse dia me tocou diferente: que nós temos que fazer da nossa vida a nossa obra-prima. E não tem duas chances, meu querido. Tu tens que chegar no final da tua vida, olhar para ela e falar: pô, legal. Ou pelo menos olhar para ela e falar: porque se tu chegar no final, olhar pra ela e falar: puta que pariu, que merda, aí não vai ter valido a pena. E Platão diz, o cara que ao falar de ética, ele fala disso, que tens que analisar a tua vida toda. A pessoa só enxerga o que é ética no final da vida, no meio da vida ela nunca vai entender o que é ética, porque a ética se faz olhando a completude da vida. Ou seja, só depois que a vida acabou que tu pode olhar para a tua vida e falar se deu certo ou não deu. Porque antes de acabar, tu ainda não terminou a maturidade, a maturação, que só termina com o final da vida. Então olha que profundidade isso. E desde então eu fico me perguntando: será que eu tenho feito adequadamente o meu melhor para fazer desse final uma coisa respeitável? E não pelos outros, para mim mesmo. Será que eu vou olhar para a minha vida e vou falar: fiz o meu melhor? Eu fiz muita cagada nessa vida, meus queridos, muita cagada feia. Só que eu fui tentando me levantar, me recuperar. E é isso que vale, cara. Nós todos erramos, tenho certeza que muitos de vocês erraram, muitos acertaram ao longo do ano. Mas vamos melhorar, sempre vai dar tempo, nunca desistir. Isso é uma coisa que a gente não pode. E teu filho, entendeu? Tem que falar pro teu filho: porra, filho, eu fiz cagada quando eu tinha a tua idade, mas eu me levantei, eu fui pro lado certo depois. E a tua obra vai estar razoavelmente bem completa e tu feliz no final dela, né? Que eu acho que é o grande objetivo. Então, quero dividir isso com vocês. Vamos lá! Vamos fazer uma obra de arte razoável! Ou uma arte! Eu decidi fazer arte! Só vai cagar! Ô galerinha, o negócio é o seguinte: a acústica trabalha com som. O que é som? É uma onda. Onda mecânica, partículas vibrantes de que tipo? Longitudinal. Cuidado, tem um desenho de timbre aí que nós discutimos esses dias, que pode fazer o cara acreditar que a onda é transversal, hein? Cuidado! Se eu represento o som dessa maneira, é uma representação artística do som, não física. Poderia até ser uma representação matemática do som, como eu já vou falar. Para poder ser som tem que ser audível. O que é audível? Audível para o ser humano, porque tem animais que escutam, né, espectros diferentes. O que é audível?
20 Hz? É isso aí, de 20 Hz a 20 mil. O cara olhando assim, parece que um programador de computador criou um ser humano. A partir, vou botar um chip aqui, a partir de 20 desliga o ouvido. Né? O que eu estou querendo falar sobre isso? Porque isso é só uma faixa para ficar gostoso de gravar. Tem cara que escuta 19, tem cara que escuta 24 mil Hz, beleza? Tem cara que com 19 mil já não escuta mais nada. Tudo bem? Beleza? Então isso aqui é um padrão internacional, não vai pensar que... Mas no vestibular deu 19, vai dizer que não escuta. No vestibular deu 20 mil,1, pode dizer que agora já é ultrassom. Tudo bem? Infrassom, ultrassom. Cuidado! Isto é que é a altura. Não é o volume, não é se está doendo a tua orelha de tão intenso ou se está um sussurro. Um sussurro pode ser altíssimo. Uma banda de rock pode tocar um som baixíssimo ao usar o baixo, por exemplo, da banda. Tudo bem, galera? Cuidado, hein? Claro que tu não vai pedir para tua mãe, dá para baixar a intensidade do som, por favor? Tu vai falar, mãe, tá muito alto. Um físico acharia graça de uma pessoa falando para outra, tá muito alto o som, dá para baixar. Né, pedindo para diminuir a intensidade, mas as pessoas normais confundem essas coisas. Não quero que tu mude o teu dia a dia, quero que tu preste atenção na prova de acústica. Que se o cara te sugerir que a altura tem a ver com intensidade, tu fala, errado, bobão. A altura é alto, agudo, altíssimo, grave. Beleza? Só isso. Grave é baixo. Intensidade, isso é o que a gente chama de volume. Isso é o que a gente chama de volume. Como é que eu posso calcular a intensidade? É pegar a potência da caixa de som que está emitindo o som e dividir pela área. Vamos entender que área é essa? Caixa de som emitindo o som que se espalha numa esfera de ar vibrante. E aqui está a pessoa com a sua orelhinha ali. Eu tenho que ver essa distância que está a orelha da pessoa da caixa de som e enxergar a esfera onde essa pessoa está. Vocês têm que entender que a potência da caixa emitida foi toda diluída na esfera. Por isso que eu pego a potência emitida e divido pela área da esfera onde está a orelha da pessoa. E qual é a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. Potência é 4πr ao quadrado. Essa fórmula eu não vi a apostila fornecer. E achando importante que com ela tu percebe que essa distância dobra. Se a distância triplica 3 vezes 3, a intensidade cai 9 vezes. Porém, a apostila usou uma fórmula que eu não coloquei. Potência, lembram? É energia sobre tempo. Se eu substituo potência com energia sobre tempo, fazendo a divisão de fração, fica intensidade igual a energia sobre área vezes tempo. Eu não entendo, na verdade, por que ele colocou essa fórmula ali. Porque se eu fosse ficar fazendo isso com toda a equação que aparecesse no quadro, nossas aulas não iam acabar. Depois de meia dúzia de equação, ia começar a misturar uma com a outra e ia ficar um demônio. Coisa satânica. Não, eu sei por que ele fez isso. Ele fez isso porque tem uma questão nas várias da apostila que com essa fórmula ela desaparece de forma mágica. Uf, o aluno nem pensa. O aluno pega a fórmula, copia, substitui os valores e magicamente a questão se resolve. O que isso vai te ajudar no vestibular? Nada. Então, na verdade, essa fórmula não existe no vestibular. Eu quero acreditar que se tu enxergar essa fórmula na tua frente e souber o que são as letras. Intensidade. Área. Souber que se o cara botar uma questão que embaralha essas letras e peça uma, eu quero acreditar que vocês podem pegar as duas equações e isolar numa, que é a questão mais difícil que acontece de física, quando tem que usar duas equações e fazer um sisteminha no final, certo? O cara, para de repente tentar ajudar o aluno que não tem essa habilidade de isolar numa, imagina essa habilidade que a gente vem desenvolvendo desde a 7ª série de sisteminha de equação. Aí o cara pega uma fórmula idiota como essa e resolve a questão 37, vai. Para, né? Tá entendendo? É o que eu preciso de ti, que tu domine o básico e a questão mais top de física é aquela que tem que usar duas formulazinhas com um pouquinho de bom senso. Beleza? Essa eu acho mais importante. O que eu posso afirmar
da relação matemática entre a intensidade e a distância da pessoa até a fonte sonora? São grandezas? A intensidade quase proporcional ao quadrado. Isso, a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso é importante. Essa é aqui a única forma que eu não tinha falado até agora. Por isso que eu escrevi, estou finalizando o volume 7. Estou aparando as arestas, eu dei uma folhada e vi o que faltou comentar. Certo? Não cheguei a comentar para vocês qual é a maior e a menor intensidade audível? Não comentei a menor e a maior intensidade audível. Não cheguei a jogar aqui no giz bem de pertinho para ver se a galera do fundo escutava? Então chegou a hora. A acústica, cara, a gente chegou a comentar um dia da velocidade, lembra? Nos sólidos, nos líquidos, nos gases. Chegamos a falar o que era audível, o que não era audível, certo? E aí faltou comentar algumas coisas. E aí eu estou comentando essas coisas que estão faltando. A parte importante da aula de verdade era a onda estacionária, fórmula de Taylor, vejo como a lambda faz, para matar as questões. E aí agora eu voltei para parar as arestas, para ver um comentário em cima de uma teoria que eu não falei, para que eu me sinta absolutamente confiante de que falei de cada ponto da apostila. É um hábito que a gente tem feito, né? Sempre que eu vou migrar de uma apostila para outra, eu dou uma folhada, dou uma olhadinha, ver se faltou um comentáriozinho, certo? Então, galerinha, olha só. Intensidade. Pois não. Qual vai dar a unidade da intensidade? Eu aqui já perguntaria para vocês. Essa é uma pergunta que já eu que faço. Parabéns pela pergunta, garoto. Pessoal, qual é a unidade da intensidade? Não. Aí está se confundindo tudo. Falamos em decibel alguma vez ainda? Não. A intensidade não é em decibel. É essa a tua confusão. Galera, quando a gente quer buscar uma unidade, é bem simples. A gente simplesmente vai nas unidades das coisas que geram a grandeza. Claro! Watt é potência e área é metro quadrado. Simples assim. Beleza? E nós já estamos estimulando vocês com análise dimensional há tempo, gente. Né? Qual é a unidade de corrente elétrica, por exemplo? Ampere já é a transformada, né? Eu queria saber a unidade original. Quantidade de carga, alguém lembra? Coulomb, tempo. Então a ampere não é ampere de verdade, é coulomb por segundo. Isso é uma coisa que a UFSC não costuma cobrar, mas pode. Mas pode e vai começar, porque o Brasil todo cobra um pouquinho de análise dimensional. Tinha um professor ao longo da minha história aí que falava, eu também ficava puto quando eu perdi um décimo, eu arranco um décimo geralmente quando a minha prova é discursiva, né? Eu vou tirando um décimo. O aluno às vezes é top, mas ele tira 9, porque ele errou as 10 unidades. Top não, né? Mais ou menos. Aí o cara que é top tira 9.9, ele errou uma unidade. Ele fica tão puto com aquele 9.9 que ele nunca mais erra aquela unidade. E quem não sabe unidade não sabe física. Porque a unidade é a fórmula. A unidade é a fórmula. Estou te falando isso para que tu preste atenção. Eu tenho certeza que se o colega tivesse mais tempo, ele falaria, vai por metro quadrado, né? Tá na cara. Ô galerinha, o que ele estava falando, Babei, o que ele estava falando era o nível de intensidade sonora. É esse que no aparelho vem lá em decibel. É esse que vem em decibel. Vamos entender um pouco melhor isso. O som vai de quanto a quanto? 20 a 20 mil, abaixo de 20? Acima de 20 mil? Ultrassom. O som é uma onda de que tipo? Mecânica longitudinal. E o que é a altura do som? É a frequência. É a frequência e nada mais. Aí eu comecei a falar de intensidade. Relembrei que, aliás, falei que intensidade é potência sobre área. Substituí a fórmula de potência, mas não era necessário. Lembrei a vocês que a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Acho mais importante substituir a área do que substituir a potência. Porém, tem um probleminha aqui técnico. A menor intensidade audível pelo ser humano é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso. Isso é a menor intensidade que tu escuta. É pouco pra caramba, cara. E a maior intensidade que tu escuta antes de começar a chorar que nem criança pequena é 1 watt por metro quadrado. Se quiser sangue e surdez definitiva, bota 100, pronto, aí a pessoa desmaia de uma vez. Beleza? Seria o equivalente a 100 protetor auricular que chegar na turbina de um jato e falar, vai, comandante, decola! Né? É para perder a audição do ouvido. Isso aqui é uma agulha caindo do outro lado da sala de poucos centímetros de altura. Só para tu sentir o drama.
Aí no fundo não escutou não, né? Não escutou. Escutaram? Porra, mas eu joguei essa porcaria atrás do batente do quadro que tem menos de 2 centímetros de altura e a onda saiu driblando e chegou no tímpano do cara e fez o tímpano do cara vibrar. Porra, que sisteminha bom esse, hein? Tá vendo como é suave o teu sistema auditivo, como é sutil? Só que tu imagina que porcaria medir essa intensidade. Ah, a intensidade deu 0,00025 watts por metro quadrado. É um saco fazer isso, né? Por isso que nós nunca medimos a intensidade, a gente mede o nível. Olha como é que se mede o nível de intensidade sonora. O nível de intensidade sonora é só fazer essa continha boba, ó. Não te apavora com o logaritmo. Para de frescura que eu já vou te mostrar que não tem nada demais. Esse I é a intensidade que tu quer medir. E este 0 é a menor intensidade audível que é fornecida. Claro que nós vamos escrever 10 a menos 12, né? Aliás, será que eu coloquei certo? Eu acho que faltou um 0. Olha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ô, professor Energúmeno. Ó, agora tá certo. 10 na menos 12. Me perdoe. Era mais de baixo que tem que soltar o giz. Me perdoa. Certo? Ô, galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Comprasse um aparelho. O aparelho fala, olha, eu emito intensidades de 0,01 watt por metro quadrado. O cara pensa, que bosta esse aparelho aí. Não vou comprar essa porcaria. Vamos medir o nível para ver se é alto ou não. Acima de 80 e poucos decibel já considera-se que pode danificar o sistema auditivo. Certo? Então vamos lá. N igual 10 vezes log de... Qual é o I? Parabéns, já vamos colocar 10 na menos 2. E quem é o I0? 10 na menos 12, valor aceito internacionalmente, que será fornecido para vocês. Passa para cima. 10 na 12, né? Com 10 na menos 2 dá 10 na 10. E já que é um logaritmo decimal, quando a base é igual a base, tu corta o logaritmo e o expoente é que é a resposta, lembra? Uma propriedade básica dos logaritmos. Certo? Não entendi, professor. Log de B na base B elevado a K é o próprio K, lembra? Sim. Claro, né? Qual é o número que eu vou elevar o B para dar B na K? É o K. Certo? É uma propriedade que é uma consequência da definição, na verdade, do logaritmo, né? Então, 10 vezes 10? 100. 100 o quê? Decibel. Agora sim é o decibel. E ó, se tu encostar a orelha no aparelho e torcer o volume, pode ficar surdo. Aliás, não posso me furtar de falar que nunca houveram tantos jovens surdos na história do mundo. Nunca. Porque o cara tasca o fone de ouvido e bota o volume lá em cima. Aí é só esperar o tempo passar. Aos 30 anos, com a minha idade, espero que estejas menos acabado que eu, tu vai falar com as pessoas, hein? Hã? Ou usar aquele aparelhinho, né, esquisitinho pendurado na orelha. Beleza? 2 talvez. Então cuidado, cara. Escuta teu fone de ouvido, mas não bota no máximo, vai ficar surdo. Simples assim. Beleza? 100 decibel. Professor, por que é decibel? Motivos históricos. Aí botaram 10 ali, porque o bel não gostava, acho que o bel era muito um bel. Aí não, precisamos de uma unidade menor. Aí então vamos usar o decibel. Aí já embutiram o 10 na fórmula, ó, e aí é tudo em decibel. Beleza? Mas não é que o bel não exista, é só porque ninguém usa. Decibel. Legal. Que outro lugar tu usa logaritmo aí na tua vida aí? Escala Richter. Sabe por que a escala Richter usa logaritmo? Porque se fosse sem logaritmo, ela teria números enormes e números muito pequenos para medir. Na química tu também usa isso. pH, lembra? Se nós fôssemos medir o número de H+, ou o número de OH-, seriam zilhões e zilhões, dariam números gigantescos. Daria 10 na 14, daria 10 na menos 14. Aí a gente usa o logaritmo que aí fica de 0 a 14, certo? Beleza? Fica muito mais prático. Ou seja, o logaritmo é uma função matemática que tem a propriedade de achatar escalas. Beleza? Mas a prática do que é isso? A prática do que é isso? Parabéns, o que é lido é a intensidade. Um aparelho mede em que potência chegou numa certa área. Ele mede a intensidade, só que o computadorzinho dele já calcula o nível. Então no aparelhinho é respondido o nível, o técnico, mas o aparelho, mecanicamente falando, lê a intensidade. Uma membraninha vai medir a vibração da membraninha, como ele sabe a área da membrana,
ele mede a energia que chegou ali, divide pela área, faz o cálculo pra gente. Certo? Boa pergunta. Pessoal, e Taylor? Alguém lembra do que a gente falou quando a gente falou de Taylor? Foi aquela dedução bonita, né? Aquela dedução bonita da corda assim, esticada com uma tração de um lado do outro. Que conclusão nós chegamos a respeito da velocidade do pulso? Tem a ver com a tração, diretamente proporcional à raiz quadrada da tração, ou da força, tanto faz. Inversamente proporcional ao quadrado do Mi. O que é Mi mesmo? Ou seja, pega a massa da corda, divide pelo tamanho. Saber não é obrigado a saber a dedução, pelo amor de Deus, cara. Só para um ou outro que quer mais desafio. Acho até que esse ano não veio a dedução, né? Esse ano eu não sei se veio a dedução, porque eu folhei a apostila e não achei a dedução. Mas nos anos anteriores acabava vindo a deduçãozinha da fórmula. Para tu ver, não surte muito efeito a dedução. É mais desafiadora mesmo para treinar a tua capacidade matemática e de raciocínio. Essa equação, vejam o que uma lambda faz. E lembrar um pouquinho de ondas estacionárias é que é o mais importante dessa matéria. Eu ainda vou querer fazer um comentário sobre velocidade de timbre para considerar esse volume 7 encerrado. Vocês lembram que a gente abriu um parênteses sobre timbre, né? Certo? Só vou recuperar aquilo. Eu vi no vídeo, ficou muito claro o que era timbre, mas eu vou recuperar essa informação rapidinho. Quais eram os tipos de ondas estacionárias mesmo? Em cordas, em tubos fechados e tubos abertos. Como é que era a história da corda? Vamos ver, aqui tem uma corda pontilhada aqui. Primeiro harmônico forma um ventre. Qual é a relação entre o tamanho da corda e o lambda? L é igual a 1 ventre, lambda sobre... Segundo harmônico, é assim que a corda vai vibrar, não é? 1, 2 ventres, 2 lambda. Terceiro harmônico, 3 ventres, aqui fica... Se for o enésimo harmônico, N. Eu fiquei chocado quando na faculdade o professor começou a usar essa história de enésimo. E aí quando na mesma aula ele já tinha usado uma função lá, N, e usava M na outra, ele falava enésimo. Eu, não é possível, estou escutando, é verdade isso? É isso mesmo, tá gente? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, xésimo. É a ordem X. Tudo bem? Não é piada, isso é uso, tem que fazer parte do teu vocabulário. Claro que é engraçado, eu também ficava me coalhando em enésimo, que idiota, esse professor achava que era só ele que falava aquilo. Depois é que eu vi tudo quanto é livro, enésimo, caésimo. Tá beleza? Tudo bem para vocês? Então no enésimo harmônico, N lambda sobre 2. Não é difícil entender essa generalização, pelo amor de Deus. Tubo aberto, cuidado. Às vezes o cara provocativamente fala assim no vestibular, ó, tubo aberto em uma das extremidades. Então é tubo fechado. Sacana, né, cara? Então tem que ler a frase toda. Tubo aberto, é aberto nas duas. Porém, tubo aberto em uma das extremidades é o tubo fechado. É o tubo que é aberto só em uma. Cuidado, hein? Tubo aberto. Aí o primeiro harmônico, a onda vibra assim, né? Que com certeza é um delírio dos físicos. Não, é o tubo de Kundit. Lembra o tubo de Kundit, poeirinha? A poeira se acumulava ali. Relação entre o tamanho L do tubo e o lambda. Meio mais meio ventre é um ventre todo e um ventre é lambda sobre 2. Segunda maneira no tubo aberto de vibrar. Meio ventre, um ventre todo mais meio ventre. 2 ventres, fica 2 lambda sobre 2 no enésimo harmônico. N, ou seja, acabei de relembrar que cordas vibrantes ou tubos abertos nas duas extremidades, ou tubo aberto somente, é igual matematicamente. Eu até te confessei que eu não gostava de tubo, eu desenhava a corda e matava a questão usando a corda, certo? Porque dá no mesmo. No começo eu ficava meio ressabiado, mas eu fiz N vezes e todas deram certo, né? E matematicamente não tem como recusar, né, que é a mesma coisa. Bom, o que corre mais risco é o tubo aberto em uma das extremidades, que o nome mais comum dele é o tubo fechado. Primeiro harmônico é assim, galera. Ó. Como é que é a relação entre o L e o lambda? Se é meio ventre e um ventre é lambda sobre 2, meio ventre, 1 lambda sobre 4. Aumentando a frequência do som, acontece esse fenômeno aqui, ó. Faz a cesariana, era a piadinha infame que eu soltava. 1, 2,
3 são 3 meios vêteres, 3 lambdas sobre 4. Observe que foi do 1 para o próximo será 5. Ou seja, genericamente o enésimo harmônico é n lambda sobre, porém aquele n será um número ímpar, porque tubo fechado só tem harmônico ímpar. 2 questões ontem, eu resolvi no outro colégio, falava um tubo aberto em uma das extremidades. O cara que só lê tubo aberto já faz o desenho errado, já tomou, né, um caixote na questão. Agora olha só, uma das questões se atrapalhou e dizia o segundo harmônico de um tubo fechado. Qual é a única interpretação que eu posso ter para segundo harmônico de um tubo fechado? É o terceiro, é o segundo tipo. Estou te falando isso porque a UDESC já fez cagada a respeito disso e o aluno tem que tentar resolver. Ele não tem que desistir da questão porque ela está confusa. Então se o cara fala segundo harmônico do tubo fechado, tu pensa, pô, que idiota, isso não se faz. Porque nós sabemos que não existe o segundo, é do primeiro para o... Então nós vamos interpretar que está falando o segundo tipo. Aí nós vamos pensar no terceiro para responder a questão. Tudo bem para vocês? Show de bola. Ô galerinha, últimos comentários. Quando eu comecei a acústica, vê se tu lembra, eu falei da velocidade do som nos sólidos, nos líquidos e nos gases. Vocês lembram desse dia? Que eu cheguei a dar o exemplo, eu nunca falei que o cowboy bota a orelha no tubo no trilho do trem para escutar o trem chegando, certo? Pensa também, né, cara, o som não é molécula sacudindo? Nos sólidos as moléculas estão mais próximas, a sacudida passa mais rápido. Nos líquidos as moléculas estão próximas, mas não estão de mãozinha dada, desliza, a vibração vai demorar um pouco mais. E nos gases as moléculas estão afastadas. Até uma camada de vibração bater noutra, demora mais ainda. Eu até disse os números mais ou menos. Aço, quase 5.000 metros por segundo. Água, 1.400 e pouco, quase 1.500 metros por segundo. E som no ar, 340 metros por segundo, é o número clássico. Porém, é importante saber que aumentando a temperatura do ar, as moléculas ficam mais agitadas. E, portanto, eu devo supor que a velocidade do som aumenta, porque moléculas mais agitadas caminham mais rápido do que moléculas menos agitadas. E a molécula tem que caminhar para poder bater na próxima. Concordas? Pensa, um vespeiro de vespas lentas. Chega alguém na colmeia. Até que esse vespeiro comunique as próximas vespas por contato, porque vespa não conversa. Não sei se tu sabe, os animaizinhos para poder emitir a formiguinha para conversar com a outra, ela vai e esfrega as asinhas, as anteninhas. Aí passa feromônio e aí, tô sabendo, beleza. Aí vai lá e esfrega a outra. Aí, ó, me falaram isso, certo? O que eu quero te dizer é que para as vespinhas calminhas encostarem suas anteninhas nas próximas vespinhas e avisar o resto do vespeiro que deu merda, demora mais do que vespas agitadas. Vespas agitadas já e já começa a comunicar para as outras. Tudo bem? Eu estou falando de vespa porque eu acho que tu já viu vespa ou abelha. E molécula tu nunca viu. Beleza? E o cérebro trava quando a gente fala de uma coisa invisível. Então tem que fazer uma coisa palpável. Vespeiro. O vespeiro mais agoniado transmite informação mais rápido do que o vespeiro mais calmo. Faz sentido para o teu coração isso? E é a mais pura verdade. Parece uma idiotichezinha que o professor de terceirão falou, mas é absolutamente verossímil com a verdadeira face do que está acontecendo agora aqui. Moléculas. Se eu esfrio o ar, quando as minhas cordas vocais vibram nas moléculas calmas, batem nelas, elas vão calmamente até se chocar com outras moléculas. E se as moléculas estão... Quando a minha corda vocal sacode, essas moléculas agoniadas rapidamente, vibrantemente batem na próxima camada de molécula e fazem o som ficar mais rápido. Quanto maior a temperatura do gás, maior a velocidade do som. Simples assim. Mas assim, quando eu esquento, ele expande. Se ele expande, a densidade diminui. Isso não consegue balancear? Não. É tipo, um cresce, quando aumenta um pouco a temperatura, ele cresce um monte a velocidade, diminui um pouquinho. Não é um monte. Quer sair equação matemática? De repente assim tu fica mais tranquilo. K vezes T. A termodinâmica já tinha te falado isso, só que a gente não foi tão a fundo, a gente não isolou a velocidade da termodinâmica das moléculas. Até isolou, só que foi tão rápido de repente que ficou para trás. Essa é a relação matemática que determina do som num gás com a temperatura do gás em... Quer dizer que se eu aumento 4 vezes a temperatura do gás, a velocidade
aumenta só 2. Então não é diretamente proporcional. A gente poderia dizer que a velocidade do som num gás é diretamente proporcional à raiz da temperatura absoluta. Mas se tu quer uma equação para Celsius, também tem. Em Celsius a equação fica assim, ó. Galera, não pensem que eu sou mais inteligente porque hoje de manhã eu olhei essas equações e decorei elas. Eu odeio quando um cara pensa, o Otávio é inteligente. Eu, caramba, não vem com essa bobagem. Eu botei a minha bunda na cadeira, bicho. Eu botei minha bunda na cadeira e eu derramei lágrimas nos livros de português, geografia, história, várias vezes, puto, quando eu não entendi alguma coisa. Porque se o ser humano entendeu, eu que sou ser humano vou entender também. E não me digam o contrário. Outra, raça, né? Eu sempre fui raçudo, eu odeio perder. No futebol, eu tava fudido, mas... vamos lá, porra! E o meu time, vamos, porra, vamos! Eu não admito ver vadio do meu lado. Bunda mole, não gosto disso. Isso me fez bem. Isso me fez bem ao longo da vida. Fica ligado, tá, cara? Diz o Bill Gates que tu tem que tentar. Tentar. E tu tenta de novo. E aí vão te dar porrada e tu levanta mais uma vez e tenta. E só assim chega lá. Porque quase ninguém faz isso. Os raçudos que fazem isso chegam a algum lugar. Certo? E o resto não chega. Fica ligado, hein? Eu sempre tentei te passar essa ideia, cara. Sempre tentei. A constante não pode ser em ATM litro. Tem que ser em Pascal. Parabéns. Eu pergunto, vê se faz sentido. Queres a unidade em metros por segundo, sistema internacional? Vais usar a temperatura em Kelvin. Quais serão as unidades do carro? Sistema internacional. Faz todo sentido, muito bem. Ô galerinha, pois não. Ótimo. Não. Ó, a amiga pergunta, a velocidade é perceptível? A mudança de velocidade, quer dizer, né? Não. Quer ver? Uma temperatura gostosa como essa agora, quanto tu chutaria? 20. 20 é um ótimo número. Vamos botar 20 aqui. Dá 12. 12 mais 331? 343. Será que se o ar-condicionado não tivesse ligado, tivesse uns 25 graus, será que a gente ia perceber alguma mudança aqui? Não, né, cara? De 343 para 340, para 338, 39, não vai dar grande diferença. Né? Então não se preocupem com isso. Então, ó, outra, eu não quero que vocês decorem equações, tá, gente? É só comentário para te enriquecer e tu poder matar questões teóricas de acústica. E isso aqui não é o filé da aula. O filé da aula é saber desenhar um tubo aberto, fechado, uma corda, saber desenhar o harmônico e relacionar o L com o lambda, saber que V igual a lambda vezes F, saber olhar para a equação de Taylor que vai estar no vestibular, saber que isso é a tração na corda, olhar esse Mi e ficar apavorado, mas olhar depois para a fórmula do Mi do lado e saber que é massa sobre o tamanho da corda. Isso aqui é essencial, certo, galera? Isso aqui é essencial. Bom, eu espero agora que vocês tenham a raça de fazer muitos exercícios dessa parte. Se tu ler a apostila e achar qualquer coisa que não foi comentada, por favor, venha nos contar, porque a gente volta a discutir. E tem uma galerinha que está me dando muito orgulho, que está vindo em toda assistência tirar dúvida, tanto de física como de matemática. Eles vêm selecionando as da UFSC, as da UDESC, as mais legais. Eu estou muito orgulhoso. Convido que a galera se junte a esse pessoal que está fazendo essa obra de arte bem bonita, para a gente chegar no final do ano bem. É essa reta final que vai determinar, cara. O dia do ano do vestibular não é uns 100 metros rasos. Tem cara que chega no começo do ano, um mês depois não aguenta mais. É maratona. É agora que tem que recuperar o gás final para o sprint final, cara. Tá o ano inteiro correndo. Dá uma relaxada agora e vamos dar o sprint final. Fazer exercício, tirar dúvida. E outra, não tem que ficar nervoso. Deixa eu te confessar o que aconteceu comigo anteontem numa assistência de matemática. Como eu falei a vocês, eu fiz o vestibular da UFSC, que pretendo fazer de novo, inclusive, mas sem competir. Não quero competir com ninguém. Eu quero só me reciclar sempre para poder dar as minhas aulas um pouco melhor e poder falar para os alunos como é que é o vestibular da UFSC com mais, né, verdade. Mas, cara, final da aula, eu bem feliz, tal, aulinha gostosa, o aluno me pede uma que eu fiz no vestibular da UFSC, cara. Eu fiz 9,78, se não me engano, em matemática. Quer dizer que eu não errei nenhuma questão inteira, eu só deixei de assinalar 1 ou 2 itens, os corretos. Daí tu sabe que a gente não vai seco, né? Estou em dúvida e não vou. Eu fiquei em dúvida em 2 itens, eu queria fazer as outras matérias também, não tive tempo de trabalhar nelas, então não assinalei 2 itens que eu achei que pudesse ser pegadinho. Aí a amiga apareceu com essa questão. Eu já fiz. Eu sou foda, vou fazer de novo, tá beleza, tá? A questão é um trambolhão, né? Fala um monte, lê um monte,
texto enorme, é uma questão aberta. Diz que um cara lá quer ver um mural na parede. Esse mural tem 10 metros, está pendurado na parede, tem 10 metros do topo à parte de baixo. E a parte de baixo dele está 8 metros. 8 metros da linha que passa pelo olho do cara que vai ver o mural. Ele pergunta qual é a distância X que esse cara tem que estar da parede para poder enxergar esse mural com maior ângulo alfa. Só que tu vê, apesar de ele comentar isso, ele já fala, um matemático de 1400 e pouco já tinha proposto esse problema e já tinha dado a solução. Só para me lembrar que eu sou idiota, em 2013 não sei merda nenhuma. E esse Regiomontanus, que é esse matemático de 1400 e pouco, deu a solução. Se fosse só isso, realmente ia ficar o fim do mundo para resolver. Só que o cara dá a solução, ele fala, olha, para a gente matar essa parada, a gente tem que fazer uma circunferência que passa pelo olho do cara, passa pelas extremidades do mural que vai ser visto, e essa reta que passa pelo olho do cara tem que ser tangente à circunferência. Eu já tinha resolvido, pô. Não. O sinal bateu, eu fiquei mais nervoso ainda. Porra, não saiu, cara. Antes eu ficava muito chateado, eu ficava deprimido quando eu não fazia uma questão quando ele pedia. Depois o cara vai vendo que, né? Não tem nada a ver isso, não preciso ficar provando todo dia para as pessoas que eu sei física e matemática. Aí o cara se perdoa. Aí passou um dia que eu não pude fazer nada. Ontem passou um dia que eu não tive tempo, né? Nem para cocô direito, nem para cagar. Aí no outro dia, tem que estudar mais, cara. Tem que estudar mais que o cara vai pro banheiro com mais calma. E aí, no outro dia, os astros se alinharam, me deu 20 minutos entre uma coisa e outra. Eu sentei e desenhei o negócio. Puta merda, que idiota. Quando um ponto fora de uma circunferência, a gente traça retas em relação à circunferência, a gente chama de potência de um ponto, né? A gente diz que esse tamanho vezes ele mesmo, x ao quadrado, é igual ao todo vezes a parte de fora, 18 vezes 8. E aí matei a questão, bem tranquilinho, e fiquei me perguntando como pode eu estar dando essa aula de 8º ano, 7ª série, há tantos anos e fazendo isso todo dia. Como é que em um determinado dia eu não enxergo, sendo que eu já tinha feito, porra? É absurdo, né? Só estou te falando isso, cara, porque se eu que manjo de física e matemática às vezes travo numa coisa idiota como essa, que dirá um aluno que está aprendendo? Então tu não tem que te deixar bater porque tu está errando, porque uma questão é mais difícil ou outra. Até porque das 10 da UFSC, uma é fodástica, 3 é meia boca, e o resto é básica. O resto dá para fazer. E é só não ir seco nas que tu está em dúvida, que aí tu sai lá por cima. Agora olha só, se essa questão aparecesse assim para mim, ó, eu ia dar risada. Aqui é x, aqui é 10 e aqui é 8. Eu amo potência de um ponto. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Tá, beleza? Só que a questão foi só para ludibriar. Falou um monte, falou do matemático, falou de história, do calhamaço assim, só para ludibriar os caras, entendeu? Beleza? Que fica a dica, galera. Errou, travou, não fica magoado, meu querido.